Olá, gente. De volta, então. Salvei, então, a primeira parte da live, então. Tá salvo aí no IGTV. Também vai estar lá disponível. Daqui a pouquinho vai estar disponível no canal do YouTube do nosso projeto. Então, lá no YouTube, ó, que legal. A página Oscar Legal no YouTube. Vai ter essa live de hoje, as duas partes e as anteriores também. Então, muito obrigado a quem estava acompanhando a primeira parte. Nós vamos voltar agora com a segunda parte dessa live. Muito bacana o papo com Paulo House Martins. Ele é uma figuraça e tem muito a trocar com a gente de conhecimento. Vamos só esperar ele entrar aqui de volta para a gente chamá-lo aqui para o nosso papo e retomar a conversa. Um abraço, então, a quem está por aqui. Fátima Nascimento, do Elo. Candice Araújo, também do Elo, da plataforma Miroski. Nívia Conceição, querida colega, que trabalhou comigo em Itabuna, Bahia. O Márcio França, Laís Lopes, toda essa turma que está acompanhando a gente aí. Gabriela, ó, o doutor Paulo chegando aqui. Então, Gisele Carina, Nayara, todo mundo que está voltando. Querido Álvaro Mendes, do Acre, também um parceiro nosso. Vamos lá com o doutor Paulo House. Nossa conversa, porque foi sensacional. Piscamos o olho, deu 55 minutos, porque a gente nem tinha conseguido chegar ainda na questão da prescrição do dano horário. Doutor Paulo Rafa, agradeço novamente, então, pelo retorno, pela sua disponibilidade de ficar mais um tempinho com a gente. Então, vamos lá. Uma vez feito aqui os esclarecimentos, achei sensacional a questão da contextualização, toda a contextualização do que se tornou pejorativo de chamar de ONG. Eu concordo em gênero, número e grau com essa sua exploração, com essa sua posição. E aí, então, vamos entrar efetivamente na questão do dano horário. Aí sobra um tempinho para a gente responder aquela pergunta sobre a lei de responsabilidade fiscal, a prescrição do dano horário. Bem, o caso é o seguinte, Lucas, é mais um daqueles elementos completamente fora de controle, né? Você para pensar assim, eu fiz uma pesquisa com relação ao direito internacional comparado, por exemplo, do direito europeu, do direito americano, com relação à posição judicial do setor público em respeito aos cidadãos, ou os cidadãos e ao setor público. Porque aqui, por que eu estou dizendo isso? Pelo que eu entendo, está cheio de advogado aqui também. Então, para quem não é advogado, também tem não advogado, eu explicar para vocês o seguinte, que parte do princípio, a gente ouve isso na faculdade, tá? A gente ouve na faculdade, de que o setor público, ele é o guardião do bem, do interesse coletivo. É o guardião do bem e do interesse coletivo. Vai explicar isso para quem tem Paulo Guedes tirando os agentes da Previdência Social. Não, mas você explica para o cara da Previdência Social. O negócio é o seguinte, é porque a Previdência Social está aguardando o interesse coletivo. Por isso você pagou a vida inteira e não vai receber. Porque o seu interesse é privado, é particular, é pessoal. Eu não estou querendo dizer que o Estado não tem que fazer contas, não tem que ser responsável, não, ao contrário. É claro que é uma brincadeira com relação ao Paulo Guedes e tudo mais, mas dizer o seguinte, que falta de decência é essa que caracteriza o Estado brasileiro? A ponto de receber, durante 40, 30 anos de trabalho de uma pessoa, sob a promessa de que lhe entregaria alguma coisa, e não ter nenhuma vergonha em dizer que é possível não pagar para ela. Pense se isso fosse você contra um particular. Você, particular, pagou para outro particular durante 3, 4 meses para poder receber o carro dele. E na última parcela que você entregou, o cara falou assim, sim, mas o carro não tenho mais. O que você acha que aconteceria? O que você acha que a justiça faria se isso acontecesse? Se fosse uma empresa que estivesse vendendo um apartamento na planta, e você compra o apartamento na planta e paga durante 4 anos por direito a morar. Um direito tão essencial quanto o direito a poder viver, né? Receber, se alimentar, que é aquilo que a aposentadoria te prescreve. Você paga durante 10 anos a coisa que está na planta, 5 anos a coisa que está na planta, e quando você precisa receber, a empreiteira diz, as contas deram errado, eu não tenho. O que você acha que acontece? O que você acha que acontece na justiça quando você entrar? Pois quando você entrar na justiça contra o Estado brasileiro para receber a sua previdência,
você vai encontrar uma justiça que vai dizer, especializada só no Estado federal, única dele, que só julga ele, composta por funcionários dele, que vai dizer para você que o Estado é o guardião do interesse público, que você é somente o interesse privado e tem que prevalecer o interesse público contra o seu interesse, como se o seu interesse, que é ser aposentado e poder viver, não fosse o interesse público. Você compreende a dimensão Sim. da troca de valores absurda que existe nisso daí? E que, portanto, ele tem o direito eventual de te dar o calote. A lei mudou, que é a lei que ele faz. Ele é o Estado, ele faz a lei, não é isso? E ele vai te dar o calote e esse é o interesse público. Não é mais. Se você perder ou se você ganhar de alguma maneira, o Estado ganha o direito. O juiz, se o procurador não recorrer, o juiz tem que recorrer a ex officio. A gente tem que mandar e falar assim, eu julguei que era devido para o sujeito, para o Lucas receber. Mas, como é contra o Estado, eu vou recorrer. Entra com recurso ex officio. Mais do que isso. O Estado tem todos os passos em dobro. Já pensou na desproporção que existe entre o Estado e você? E fala assim, quem é que vive em função de quem? Minha Nossa Senhora. Quem vive em função de quem, meu Deus? Quem existe em função de quem? Não é? Sim, parece ter um filme que era A Pequena Loja dos Horrores, né? Que era um sujeito que ficava alimentando uma planta carnívora e que descobriu que ela se alimentava do sangue dele. Do sangue. E ele começa a tirar gotas de sangue para alimentar, ela vai ficando um monstro enorme que domina ele naturalmente, é todo quarteirão e tudo mais, e é capaz de engoli-lo. É essa a impressão que eu tenho com relação ao Estado. Mas especialmente uma coisa, que uma planta não pensa, uma planta não teria condições de ter, mesmo que fosse naquele filme. O Estado brasileiro não tem nenhuma decência. Nenhuma decência. Na relação que ele tem com o cidadão. Eu não estou falando com relação a essa banalidade que chega falando quanto ao parlamento, quanto a político. Não é isso, não. Eu acho que política é absolutamente necessária. Eu estou falando do Estado. O Estado não tem decência no trato para conosco. O Estado não nos respeita. O Estado é desigual demais. E apesar de ser muito maior, ele ainda ganha benefícios sobre essa desigualdade. Uma delas, uma das mais expressivas, era exatamente essa, que é a prescrição. Vamos pensar, minha gente, o seguinte. Não pensem... Assim, eu já brinquei com relação a isso como advogado, naturalmente, né? Você está defendendo uma pessoa mais fraca com uma pessoa mais forte, o cara fala assim, prescreveu! Eu falo assim, é o direito do calote. É claro, né? A gente se utiliza do vocabulário, do que a gente pode, para eventualmente convencer ou não. E existe, de fato, uma dimensão disso, né? Como um patrão, de repente, que vai enrolando até o último momento e prescrevem-se 2 anos naquele negócio assim, eu tenho direito a esse calote porque eu era mais forte e consegui enrolar esse negócio. Ponto. Não é na justiça, não. Antes de entrar na justiça. Né? Agora, vamos pensar com relação ao Estado. Se você tem alguma coisa contra o Estado, o seu direito de requerer contra o Estado é de 5 anos. Tá certo? Um direito que você vai entrar contra o Estado. Tá. Porque depois de 5 anos, é claro que prescreve. Sabe por que prescreve? Porque há mais de 2.000 anos, absolutamente consolidado, logo no início do direito romano, se estabeleceu que era necessário um momento no qual as relações se consolidam no tempo. Não pensem que isso é pouca coisa. Não é. Não é. Vejam, para você ser feliz, você precisa de alguma visão de futuro. E para você ter alguma visão de futuro, que é a coisa que nós perdemos no Brasil hoje, né? Nós não temos. Qual é o futuro que nós temos? Qual é o futuro que nós... Qual a economia que nós vamos ter depois da pandemia? O que vai sobrar de nós nessa pandemia? Durante a pandemia, o que nós fazemos? Perdemos o futuro. Né? Uma coisa fundamental para você poder ter futuro também, sabe o que é, Lucas? É você ter a capacidade de esquecimento. A capacidade de esquecimento. Não é você se esquecer de não aprender com a história. Não é isso. É a capacidade que você tem de poder dormir. Veja, um homem honesto, uma pessoa honesta, uma mulher honesta, o que você pretende na sua vida, minimamente? Você sai de casa, trabalha, volta para casa, janta, se alimenta, conversa com os seus, né? Faz amor, se declara com saudade e dorme, sem nenhum medo de amanhã. Você pode fazer isso se você se relaciona com o Estado brasileiro? Não.
Não. Primeiro, porque ele Sensacional. tem o dobro de prazo. Nada acaba nunca com ele. Você vai ter o prazo estritíssimo para poder entrar. Ele, como um grande patrão, te enrola de todas as maneiras possíveis e muda a lei. Você entra para jogar tênis. É convidado para jogar tênis e na hora que você entra, ele mudou a regra do jogo e você está com uma raquete dentro de um jogo de futebol, com 11 pessoas do outro lado do time. E uma bola do tamanho gigante que você não pode bater com a sua raquete. Ele muda a regra no meio do caminho. Ele não paga. Ele vira para você e fala assim, vou pagar com precatório. E o precatório você entra na fila, numa fila das filas das filas. Faz a conta, por exemplo, quando o Sarney mandou fazer a conta com aquele antigo procurador dele, que é muito festejado, de que se a questão que a Constituição colocou de equiparar, que tinha colocado lá atrás, de equiparar a Previdência Social, a aposentadoria ao número de salários mínimos que você recebia ou que você contribuiu, isso colocou, que é uma norma de decência, isso colocou o Estado brasileiro numa questão de insolvência. Qual foi a decisão da Procuradoria e do Sarney? Vai com os processos até o final, porque quando o processo terminar, se a gente perder, pelo menos 50% das pessoas morrem, eles são aposentados. E no cálculo final, eles ficavam satisfeitos fazendo o cálculo que só 10% das pessoas realmente receberam. Aqueles escândalos da Previdência que prendeu advogados, não prendeu o Sarney nem os procuradores da República. Muito mais indecente do que as pessoas que deram um golpezinho pequeno. Eles deram um golpe em todo mundo. Falando, não é possível você entrar com uma ação, enrolar uma ação o máximo possível para as pessoas morrerem. Entende o que é isso? Agora, esse Estado que quer que prescrevam as coisas e que as pessoas morram na ação para que ele não pague, é o Estado que estava dizendo para todo mundo que ele não tinha prescrição contra ele. Dá para acreditar numa coisa dessa? Dá para acreditar numa coisa? Há mais de 2000 anos que nós consolidamos o direito internacional, que uma das coisas fundamentais da vida é que é preciso prescrever e que o passado tem que se consolidar no tempo para que a gente tenha um mínimo de tranquilidade para poder viver. Não ser acusado a qualquer momento. Aí você entra nesse jogo pensando que é isso, vira um administrador público na boa, tal, fazendo suas coisas trabalhadamente para cá, desorganizadamente para lá, mas o seu melhor. E aí você sai daqui a 10 anos, quando entra o seu inimigo político no governo. Depois de 10 anos que você saiu, aparece do nada um parecer da Procuradoria, do nada o Tribunal de Contas manda você prestar conta sobre uma coisa que há 10 anos atrás aconteceu. Há 10 anos atrás aconteceu. Fala assim, como é que eu vou resgatar os documentos de 10 anos atrás? Quanto tempo eu preciso para poder manter alguma coisa? Para poder me defender? Ao mesmo tempo, quando é que eu sou livre se eu sou sempre vulnerável a ser acusado e tenho de me defender de qualquer maneira contra um monstro muito maior do que eu? Quando todas as outras pessoas prescrevem. Isso daí decorria, seguindo o artigo 37 da Constituição, fala que, veja, o administrador público é ser vulnerável a uma lei de improbidade administrativa. E nesse eu falo que a improbidade administrativa vai regular, a lei vai regular os casos de prescrição, ressalvado as ações de recomposição de dano erário. O que quer dizer isso? Vamos lá. A prescrição é tão importante para a segurança jurídica, para a segurança nossa do dia a dia, de poder dormir tranquilo. Você fala assim, já passou 5 anos, eu não preciso ficar me preocupando com isso, né? Acabou. Quando você errado, filho, sei lá, não me lembro, né? Não tem que ficar prestando contas indefinidamente. E aí, enfim, o artigo 37 falava isso. É tão preciosa a prescrição do direito brasileiro que, para você ser imprescritível, é preciso que a lei diga é imprescritível o crime de tortura. Sim. É imprescritível o crime de racismo. Até mesmo o bem mais importante, protegido pelo direito, que é a vida, prescreve. O assassínio prescreve. A pessoa mata outra pessoa, homicídio, né? E prescreve no tempo. Mas a tortura e o racismo não. É tão excepcional que é preciso dizer a tortura é imprescritível. Pronto. Acabou. Isso estava dito nesse artigo que eu citei para você? Não. Estava dito que a lei estipulará as normas de improbidade administrativa e estipulará a prescrição, ressalvados os casos de recomposição de dano erário. E aí, o pessoal do Estado, que esse Estado indecente, começou a interpretar isso como o dano erário não prescreve.
E isso daí joga o treco para outra dimensão, porque nesse negócio estatólatra, nós somos o país que mais desconfia das pessoas, você sabe disso, né? No índice de confiança mundial, o Brasil, que deveria estar do meio para cima, porque acompanha o índice de desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, assim, os primeiros são sempre, né, aqueles países mais envolvidos, e os últimos são sempre países menos desenvolvidos. Tem duas exceções nessa lista. O primeiro é a China, que, apesar de não ser um país desenvolvido, está lá no topo da confiança, e, no entanto, portanto, ela cresce muito até. E o Brasil, que, embora esteja do meio para cima, é um dos países que menos tem confiança no mundo. Você não confia em ninguém aqui. E o Estado, especialmente, não confia em ninguém aqui. Né? E você não tem condições de confiar no Estado. Você para numa blitz, um policial te para e você tem medo. Um policial te para e você tem medo. Não é isso? Então, a situação que a gente chegou, né, nós somos o país dos mais desconfiados do mundo. Então, o Estado é desconfiado com a gente porque nós somos todos bandidos. É isso que eles acham. Né? Os príncipes do Estado, o judiciário, são os promotores de justiça, os auditores do TCU, não é isso? Os delegados são os príncipes, são os que eles mandam na desconfiança generalizada. Começaram a falar que sim. Isso significava dizer que no Estado não prescrevia, porque todo mundo aqui é bandido, botou a mão no dinheiro público, é bandido. Você vira gestor público e passa os próximos 15 anos respondendo. Diabo, não tem limite isso? Quer dizer que você se dedicou a ser gestor público e você é sempre um bandido? Você tem que sempre estar provando que você não era o bandido? Está tudo invertido, né? E, assim, por mais que vocês digam que tem muito bandidagem, tem isso, tem aquilo, eu não me rendo a essas obviedades. Lamento dizer. Lamento. Eu não me rendo. Eu prefiro acreditar que as pessoas com quem eu estou falando são pessoas de bem. E que, por mais que eu não goste de um ou outro jeito, não goste de uma ou outra posição, todo mundo tem o direito dos outros e viver mais feliz. Aposta na felicidade, que é melhor. Mas não. O Estado brasileiro aposta no contrário. E aí, apostando nisso daí, nós vínhamos num crescente. O STJ consolidou de que não havia prescrição. E o STF começou a consolidar também, vinha uma decisão ou outra sobre esse assunto. Até que aconteceu uma coisa absolutamente ridícula. Bateu num carro de polícia. E aí, quando ele bateu no carro de polícia, o Estado, do qual ele pertencia, demorou mais de 5 anos para entrar com a ação na justiça. E quando entrou com a ação na justiça, falou... E a pessoa ligou prescrição, tinha mais de 5 anos, 10 anos, sei lá. Ao Estado, o procurador do Estado falou assim, ó, o público é imprescritível. E aí o tribunal teve que se olhar para si próprio e falar assim, mas peraí, podia ter sido eu a bater no carro de polícia. Não é assim. Não é isso? Você tem que ter um tempo para isso. Começou a mudar. Foi para o STJ que começou a mudar. E foi recurso atrás recurso. E chegou no STF. E o STF já tinha uma decisão falando que era imprescritível. E o STF, quando parou para olhar sobre isso, sobre o discurso dos advogados, eu fui lá, inclusive, despachar depois sobre isso. Ele falou, vem cá, vocês vão ser presidentes do STF. Quantos anos vocês vão ter que guardar o documento do período em que você foi presidente? E aí, olhando para si próprio, ele olha para a justiça e fala assim, mas quando é comigo, eu não quero isso. Né? Quando é comigo, eu não quero um deslimite. Eu vou deixar de ser membro do Superior Tribunal Federal. Gilmar Mendes, agora, que entrou em conflito agora com o governo federal, de alguma maneira, e com o ministro, o vice-presidente. Não estou falando que ele precisava se desculpar. Imagine Gilmar Mendes tendo presidido o Supremo Tribunal Federal. Quanto tempo? Ou mesmo no seu gabinete, quanto tempo você acha que ele tem que ficar vulnerável às vendetas do próximo governante ou desse governante na hora que ele deixar de ser de lá? Você vai deixar de ser, nada é eterno. Não é isso? Sim. Passeados com a própria justiça, com si próprio vestindo o sapato de ter que ser um réu, os ministros do STF começaram a mudar. E aí o STF disse, sim, cabe prescrição. Mas como a gente já tinha dito que não cabia antes, vamos decidir da seguinte maneira. Cabe prescrição quando é prescrito todo dano que venha de um ilícito civil. E nós vamos discutir depois o ilícito criminal. E cabe quando for ilícito criminal. Aí tem um problema, que era um problema de cultura jurídica. Eles não pararam para não se aperceberam no momento que eles falaram essa besteira. Porque a lei de improbidade administrativa não é criminal, ela é civil. Não existe crime de improbidade administrativa. Crime é tudo aquilo que pode tirar a sua liberdade, que pode botar você numa prisão. Essa é a lei criminal. O resto não é. O resto é civil. Isso é uma aula básica de direito que eles se esqueceram na hora que eles decidiram isso. Então eles tiveram que dar uma outra volta. E fala assim, quando há crime na improbidade administrativa.
Então, um crime agregado à improbidade administrativa e doloso. O crime doloso. E qual é o crime doloso? E aí define Barroso, o ministro Barroso, sobre esse assunto. Fala, aquele que eu faço com a intenção de me locupletar, o dano que eu causo com a intenção de me locupletar, o dano que eu causo com a intenção de locupletar a um terceiro, ou o dano que eu causo com a intenção de provocar o dano. Dolosamente, eu quis provocar o dano. Nesses casos, segundo o STF, não prescreve. E aí, pasmem vocês, apesar de ter sido dito isso, ter sido consolidado isso, o negócio ficou sepultado no STF, o Tribunal de Contas ainda não obedecia. Ainda não obedecia. Fala assim, é imprescritível nos meus casos, porque está rodando em mim o Tribunal de Contas, como se ele fosse judiciário. E ele não é judiciário. O Tribunal de Contas, apesar de ser um tribunal, pertence ao Legislativo, né, gente? Tá bom? E tem funções mais executivas do que legislativas. Não é legislativo. Sim. Tem funções executivas, é do órgão legislativo, não é judiciário. Ele não existe aí para julgar. Ele faz avaliações sobre a prestação de contas das pessoas. Ele não pode condenar simplesmente assim. Ele promove títulos executivos que outra pessoa pode condenar, que podem ser executados. E aí eles continuaram na senda de falar assim, não, no caso do Tribunal de Contas não prescreve, das ações do julgamento do Tribunal de Contas não prescreve. E isso ficou pendurado durante algum tempo, até que o ministro Alexandre agora falou assim, você me permite assim o latinho ruim, fala assim, para de encher o saco, prescreve também para o Tribunal de Contas. Esse é o resumo da decisão dele, depois de anos de tortura. E é claro que a Procuradoria do Tribunal de Contas entrou com recurso de novo. Isso sobre um recurso, como se tivesse um recurso infinito. Tem um momento que não se consolida a ação no tempo. Não é isso? E esse negócio se consolidou. Então, na verdade, a gente tinha uma decisão do Supremo Tribunal Federal tirada em cima da realidade de que prescrevem sim. Isso é importante para vocês. Que fizeram convênios, termos de parceria, termos de fomento, que existe um momento no tempo em que isso vai acabar. 5 anos após os fatos passados. 5 anos após os fatos passados. 3 anos, se ninguém mexer no assunto, também tem uma coisa chamada prescrição intercorrente. Acaba. Porque imagina você sendo uma instituição como uma fundação de apoio universitário que recebe recurso público exatamente para poder promover ciência, tecnologia e inovação. Pode ficar 20 anos respondendo? Tem que parar isso em algum momento. E aí parou. Exatamente parou. Né? Em 5 anos. Se para não ter prescrição, para que seja imprescritível, segundo o Supremo Tribunal Federal, é preciso que haja dolo, a improbidade administrativa, que ela também prescreve, que a improbidade administrativa tenha sido causada, o dano tenha sido causado por um ato de improbidade dolosa, com a intenção de provocar o dano, ou com a intenção de locupletar a si próprio, ou com a intenção de roubar dinheiro para locupletar a uma terceira pessoa. Nesses 3 casos, circunscritos nesses 3 casos, o Supremo Tribunal Federal, que é um grande legislador hoje em dia, resolveu que é imprescritível. Então, isso dá para a gente mais segurança. Isso promove o seguinte, quando você está falando de receber recursos públicos para promover programas de interesse público, que daqui a 5 anos de corridos os prazos, você vai poder dormir mais tranquilo. Sabe? Você não precisa ficar prestando contas eternamente. Isso é uma inversão de valores. O Estado tem que se comprovar, e aí vem aquela minha pesquisa de direito internacional, sabe? Todos os países que eu respeito do mundo dizem que o prazo que vale para um cidadão vale para o Estado. E é isso que o Supremo Tribunal Federal acabou de dizer para os governantes desse país. É uma frase que tem num salmo de Davi que fala: sede julgados juízes do mundo, instruí-vos juízes do mundo. E foi exatamente isso que eu acho que aconteceu com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Muito interessante, Paulo. Hoje ainda eu vi uma discussão, inclusive Laís Lopes estava, o Mauri Cruz da ABOG, uma terça jurídica, uma discussão pela manhã, e um dos temas foi justamente esse, né? A prescrição, você receber 10, 12 anos depois de prestar conta, você recebeu uma intimação para responder algo que você não se lembra, porque a memória institucional já foi, você tem 12 anos, você não tem mais documentos, enfim, é delicado esse tipo de situação. De fato, eu acho que o que você traz elucida muito e responde esse tipo de questão mesmo. Né? Acho bem interessante. Paulo, você tá me ouvindo, querida? Oi, Paulo, você me ouve?
Tá dando uma certa interferência aí na nossa conexão. Gente, vocês estão ouvindo direitinho? A gente está com uma certa interferência. Tem hora que eu ouço, tem hora que ele congela. Eu tô. Agora eu fiquei na dúvida como é que tá aí essa conexão. Oi, Melhorou Paulo. agora, melhorou agora. Pronto, Diga. beleza. Vamos lá. Então vamos lá. Vou só cumprimentar a turma que chegou aqui, Paulo, me permita um segundinho. O André Carvalho, advogado aí de Pernambuco, ele tem feito, até falar que essa semana está tendo as lives também, desculpa, do CRC, né, do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco, todo dia às 19 horas. Está rolando. Ontem eu acompanhei Eduardo Sabo Paz, muito bacana a live com ele. Ontem o André Carvalho, acho que vai estar na sexta-feira falando sobre o Miroski, ou é na quinta ou é na sexta, mas enfim, todo dia, às 19 horas, durante essa semana, o CRC de Pernambuco, Daniel, o Túlio Florense, assessor parlamentar, grande parceiro também nosso, Instituto Citadele, Sérgio Buarque, Rony Azevedo, Diogo Vieira, Simara Vasconcelos de Ilhéus, amiga querida, Bruna 70, lá de Itabuna, produtora cultural, também ontem estava numa live bacana discutindo a lei Aldir Blanc, o Marcevó Araújo, João Carlos Salles, Ana Cunha, Narciso Doura, Suzarte Souza, o Rubem Landeiro e a Laís Lopes, querida, parceira, e sempre aqui presente, acompanhando também, já elogiou aí, disse que está com saudade de ti, e sempre bom essas Também. trocas. Então, Paulo, a gente volta para aquela pergunta que nos fizeram, um tema que está aí na ordem do dia, por conta de nova regulamentação essa semana, que já vem sendo debatida, que é justamente a questão dos recursos das parcerias, empregados nas parcerias, né, nos convênios, nos termos de gestão com as OS e nos próprios termos do Miroski, como parte da lei de responsabilidade fiscal, como se o gasto com o pessoal das organizações também fossem equiparados ao gasto com servidores públicos. Você tem uma posição sobre isso? O que é que você tem aí a dizer sobre essa questão? O que eu acho é o seguinte, o problema que existe com relação a recursos públicos, e todas as vezes que você pega recursos públicos é um problema, é uma armadilha que acaba aprisionando o próprio gestor público disso aí. Você para pensar assim, o setor público, quando a gente fica falando, eu falo muito mal do setor público também, mas como é que eu poderia falar mal do setor público? Será que eu estou falando mal, por acaso, dos professores, dos médicos dos hospitais públicos, dos defensores públicos? Eu estou falando mal, por acaso, dos garis, né? Das pessoas que a gente precisa, a gente depende, que a gente partilha nosso dia a dia, dos policiais. Não é disso que eu estou falando. Eu acho que existe uma circunstância, sabe? Existe um desenho. Uma vez eu estava andando em Paris e fotografei, até publiquei isso no Facebook, um desenho muito tradicional que existia, que era um homem que ia juntando ponto, 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 ponto. Sabe aquela brincadeirinha do lápis que você vai juntando ponto, 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 ponto? E aí, quando ele acabava de juntar todos os pontos, ele descobria que ele estava dentro de uma jaula. Os pontos que ele tinha seguido para fazer eram os pontos da sua prisão. Né? E isso eu acho que acontece, é muito significativo sobre as últimas eleições brasileiras, as duas últimas, especialmente com relação também há muito tempo do ambiente do setor público. O ambiente é um ambiente pesado, é um ambiente difícil, um ambiente persecutório, né? Sei disso. Quando eu protejo pessoas do setor público, quando eu peticiono para os meus clientes, eu peticiono também prevendo a possibilidade daquela petição virar uma matéria de jornal. Porque do nada ele pode pegar aquilo e divulgar. Tem um caso, por exemplo, que eu tive, de uma auditora da AGU que chegou numa instituição, fez um estrago na instituição, pediu coisas, não sei, recebeu tudo, e aí desapareceu. Nunca mais eles ouviram falar, acharam que estava tudo resolvido. 3 anos depois, uma revista de circulação nacional liga para eles perguntando sobre o parecer dela e se eles tinham mesmo roubado dinheiro. Eles tentam entender o que estava acontecendo, que eles nunca receberam parecer da moça. Nunca souberam de nada. Ela tinha pedido coisas e tinha entregado as coisas. Aí quando eles se dirigiram, pegaram um avião, foram para Brasília, para a AGU, bater na porta. O que está acontecendo? Deixa eu falar que estou pensando, não foram atendidos.
A revista recebeu o parecer da moça e a decisão lá da AGU interna de abrir procedimento. E de abrir procedimento criminal, indicar para tudo quanto é canto, Tribunal de Contas, Ministério Público, essas coisas todas. Mas o parecer continuava secreto para eles. Nossa. É o próprio processo kafkiano. O sujeito não sabe sobre o que ele está sendo acusado. Assim, é uma obra de literatura. Uma obra de literatura terrível. As pessoas não sabem onde elas estão andando. Então, quando você escreve para o setor público, advogado que está ouvindo, pelo amor de Deus, pense que o seu cliente pode ser vítima de uma pessoa inescrupulosa e indecente como essas, da AGU, desse caso da AGU, que foram lá e divulgaram antes, queimando a pessoa. Assim, para passar para o resumo da ópera sobre essa organização, as pessoas que lideravam essa organização é uma organização premiada, tá? Mundialmente. Recebeu o prêmio da ONU, das Nações Unidas, inclusive. Várias, centenas de prêmios, vários deles, dezenas no Brasil. Muito reconhecido, um dos melhores programas do mundo naquilo que eles faziam. Essa organização parou de funcionar, esses programas naturalmente foram praticamente extintos, o resultado deles são ainda muito bem sucedidos, e os líderes tiveram que sair do estado onde moravam e tiveram que vir para outro estado, porque tinham medo, tinham vergonha das filhas entrando na escola, sendo mal faladas, mas revista de circulação nacional, sem que eles pudessem se defender. Né? Então, eu acho que é uma prisão que a gente tem, uma prisão que o setor público vai ter que facear e vai ter que parar em algum dia, alguma sanidade. Alguma sanidade tem que passar para essas pessoas. Mas veja, isso não é em absoluto o que tem a ver com isso. Tecnicamente falando, o dinheiro que vem, marco regulatório especialmente, você sabe, eu tenho críticas com relação ao marco regulatório, uma delas é essa. É da ambivalência com que trata, por exemplo, a natureza do recurso. Né? De um lado, parece que a gente está falando de contrato administrativo, ou seja, daquele recurso que eu compro uma coisa, e chega a falar sobre eu me esqueci a terminologia específica de obrigações recíprocas. Obrigações recíprocas, a reciprocidade, gente, não é a mesma coisa. A reciprocidade é troca. Né? Eu gosto muito de você. Fala assim, a recíproca verdadeira significa o meu gosto por você, eu troco por. Eu te dou o meu gosto. É equivalente, mas não é o mesmo. O seu é o seu, o meu é o meu. Né? Perfeito. Então, recíproco é quando você compra um carro de alguém. Eu perco meu dinheiro e você perde seu carro. E a gente troca em equivalência. Então, o marco regulatório trata sobre essa questão, fala sobre o negócio como se fosse recíproco, que é o que caracteriza o contrato administrativo, e, no entanto, fala que eu tenho que devolver o saldo, o que caracteriza o convênio, tradicionalmente falando. Mas ele cria uma ambivalência com relação à natureza dos recursos, que precisa ser debatida e precisa ser refinada. E não vai ser refinada por via de decreto, aqui entre nós, né? O que foi mal escrito tem que ser reescrito. O galho é o seguinte. Os convênios, como funcionam? Por que eu estou falando isso? Porque nos convênios não há uma transferência patrimonial dos recursos. Né? Assim como o carro é um bem imóvel, o dinheiro também é um bem imóvel. Assim como eu posso emprestar o meu carro para você e você me devolve o seu carro, meu carro, eu com menos carro, porque ele foi desgastado, porque etc, aquele negócio todo, eu posso emprestar o dinheiro, eu posso te entregar o dinheiro e você me devolver o dinheiro. Entende o que eu estou dizendo? Ou seja, eu posso ceder sem remuneração o dinheiro para você, para que você faça alguma coisa. Eu te dou meu carro e falo assim, vá lá, por favor, e faça a compra para mim. Ou mesmo, compras para a mamãe do supermercado. Quem tem mãe sabe. Ou quem teve sabe. Que para fazer compra para ela, você pega o dinheiro dela, vai para o supermercado com a listinha dela, compra as coisas que tem, né? Depois volta para sua mãe, está aqui a lista, está aqui a coisa que eu comprei, está aqui a guia, né, do pagamento e está aqui o troco. Porque o dinheiro que ela passou para suas mãos nunca foi seu. Nunca foi patrimonializado como seu. E essa é a natureza do convênio. Portanto, se o dinheiro nunca foi meu e se o dinheiro é público, como eu posso gastar o dinheiro público? Aí entra o galho. Porque, tradicionalmente falando, existe uma lei que diz como é que eu vou gastar o dinheiro público. E essa lei é tão ruim, ela é tão complicada, tão complexa, ela é boa pra caramba também, mas ela é tão complexa de outro lado, que todas as leis desse país tentam... A lei 8666, né? A lei do demônio não é à toa, não é 666 à toa, né? Então, para fazer a Olimpíada, tem que sair da 8666. Para fazer a Copa do Mundo, tem que sair da 8666. Para lidar com a Copa do Mundo, tem que sair da 8666. Ou seja, a solução do Brasil, quando o Brasil tem um problema, é deixar de aplicar a lei 8666. Alguém tinha que criticar e falar assim, ou bem o Estado não é capaz de levar a 8666. Né?
E se o Estado não é capaz de levar o 866 para poder cumprir com suas funções, como é que o Estado pode obrigar outras pessoas a fazer isso? Aí, nesse caso, entra de fato. O marco regulatório fala de maneira enigmática com relação a isso, que não se aplica a Lei 866. E se não se aplica a Lei 866, não se aplica a Lei de Improbidade Administrativa, aí é outro caso. O dinheiro continua sendo, até que se resolva a natureza ambivalente desse recurso, eu acho que esse recurso vai ser julgado como um recurso não como um recurso que não foi patrimonializado para a organização. Então, neste caso, enquanto não se resolve essa ambivalência, eu tenho que discutir de que maneira o recurso vai ser gasto. E aí, nesse caso, o marco regulatório fala, tem um artigo lá, se não me engano, 42, que vai falando sobre esse assunto, sobre ser gasto. Então, se eu cumprir aquele artigo, ímprobo não sou. Perfeito. Porque não é uma coisa aberta para todo mundo. Então, a gente tem que parar com essa história. Duas coisas, eu acho que nós precisamos de mais cultura jurídica. Nós precisamos de mais inteligência jurídica. Não adianta você se sentir incomodado com uma coisa, com uma lei diz, e não saber como alterá-la, escrever qualquer coisa. Não adianta, não é assim. Nós precisamos de mais cultura, mais inteligência. A gente precisa de mais diálogo para consolidar isso daí. A gente precisa que o Brasil entenda que se o serviço público não consegue cumprir a Lei 866, pelo amor de Deus, entenda que ela tem alguma coisa esquisita, alguma coisa que precisa ser renovada. Né? Existe uma lei que fala que não é cumprida. E se eu cumpro formalmente ela, aí entra um outro elemento disso. Sabe qual é? O elemento que entra é o seguinte: a verdade material, que é um outro erro também que eu acho dessa lei. O pessoal fala na verdade material como se a verdade material fosse uma coisa libertadora. Não é. A verdade material é um conceito jurídico criminalizante que fala que, embora eu tenha cumprido as formalidades, o juiz pode sair das formalidades e adentrar na essência. Como se o juiz de direito, como se o caso de direito pudesse averiguar a alma das pessoas no momento que elas cumpriram com a formalidade. Entendeu o que eu estou dizendo? É isto que é a base do direito criminal. E o problema da auditoria é que a auditoria sempre quis fazer, os tribunais de contas sempre quiseram falar assim, eu atuo para mim civilmente, mas na hora que eu fiscalizo os outros, eu quero que os outros sejam criminosos. Por isso ele tenta trazer a verdade real como conceito para a investigação sobre os gastos do recurso público. Isso aprisiona o administrador público para os auditores. Isso aprisiona as pessoas. É o desenho de Paris que eu citei. Aprisiona cada gestor que, de alguma maneira, pega isso. A gente não consegue cumprir o interesse público se a gente não tem limite, tem um deslimite da pessoa pedir qualquer coisa. Se a sua mãe te dá o dinheiro, você volta para o mercado e ela não aceita a sua prestação de contas, e ela entra na justiça, você também pode entrar na justiça para se libertar de prestar contas a ela e falar assim, ó, tá aqui a guia do supermercado, tá aqui o troco. Ela que prove que eu sou um bandido. Mas no momento que eu coloco a verdade real envolvida no meio, que é isso que tem no marco regulatório, eu estou colocando um conceito criminalizante que deslimita a auditoria e que tira da dimensão civil. Será que vocês pensaram, todo mundo aqui pensou, que quando você recebe recursos públicos, você está entrando numa dimensão de ser um réu criminoso, criminal? Nós precisamos de um diálogo sobre as leis desse país. Elas nem sempre são escritas, é natural isso, ok. Mas nós precisamos consolidar uma inteligência jurídica que consiga fazer com que a gente consiga provar, demonstrar para todo mundo que perdemos todos nós se nenhum de nós tem segurança. Perdemos todos nós. E é essa tentativa que eu acho que o Estado está fazendo nesse momento. Mais uma vez, grosseiramente, a gente precisa, assim, o Estado brasileiro precisava ter uma norma de decência, assim, se for indecente para com os outros, você siga. Sabe que existe um grande rabino que foi perguntado uma vez, de maneira provocativa, para um não religioso, há 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, para justificar o que era o Torá. Me defina a Torá enquanto eu estou em um só pé, com o outro pé suspenso. Ou seja, me diga alguma coisa que me justifique o que ela é, o que ela traz. Esse rabino chamava-se Hillel. E Hillel falou uma coisa para ele, falou o seguinte, o Torá diz que você não deve fazer aos outros aquilo que é odioso para si próprio. Vá embora, porque todo o resto é só comentário. E isso o Estado brasileiro deveria entender. Que se é indecente para si, não deveria ser puxado dos outros. Se é indecente da sua vida privada, também não deveria ser na pública.
Muito bom, doutor Paulo, muito bom. Sempre trazendo questões muito intrigantes. Eu quero dividir aqui com as pessoas que estão assistindo que na preparação dessa live nós tivemos uma conversa que era para durar 15 minutos, durou quase 2 horas, e eu saí extasiado, eu saí de ali dizendo, olha, se essa conversa preparatória eu aprendi tanto, e já foi tão bacana, eu vou ficar muito feliz se a gente puder expressar um pouco disso tudo para as pessoas que acompanham nossas lives, acompanham nosso trabalho. E estou muito feliz aqui, doutor Paulo, de realmente essa expectativa ter superada. A gente conversou durante quase 1 hora, agora a gente já tem mais quase 40 minutos conversando, e parece que a gente tem 5 minutos que está conversando, dada a qualidade e o que a gente tem trocado aqui. Mas, de fato, a gente vai precisar, então, ir caminhando aí para os finalmente, né, para a gente finalizar aqui. Eu já te passo, então, para as suas considerações finais. Eu só queria, então, dizer para o pessoal que dia 23 de julho, a Bianca Monteiro, parceira do Instituto Ósculo Legal, ela vai estar fazendo uma mini mentoria, né, falando um pouco sobre captação e gestão de recursos, né, ao vivo. A pessoa, ela vai estar no Instagram, a pessoa entra da organização e vai poder conversar com ela sobre esses temas. Muito interessante a proposta da doutora Bianca Monteiro, tá bem? Então, fiquem ligados, ligadas. Em breve a gente vai estar anunciando mais coisas aí pelo Instagram, pelas redes sociais, tanto do Instituto Ósculo Legal, quanto nas redes do Terceiro Setor Mentoria e da própria doutora Bianca Monteiro. Queria também falar que quinta-feira eu vou estar numa live com o Vini Quinto, lá de Camaquã, lá da minha terra natal, Camaquã, no interior da Bahia. Vini Quinto tem feito umas lives muito interessantes com gente da terra, com gente de fora, discutindo um pouco de política, de futebol, de música. Então eu vou estar lá falando um pouco sobre a atuação das organizações da sociedade civil, sobre políticas públicas, enfim, um pouco da minha experiência também, da minha caminhada, tá? E falar das lives Ósculo Legal aí do mês de julho, dia 21 de julho, então, terça-feira que vem, 18 horas, Daniela Balbina Marra, contadora. A gente vai falar sobre governança e impacto na captação de recursos das organizações. E no dia 28, Aline Orix, professora, advogada, mestre em Direito Constitucional, ela vai estar falando sobre cidadania e organizações da sociedade civil. A gente vai falar um pouco mais. Acho que o doutor Paulo já deixou até uma deixa aqui, já deu uma deixa aqui sobre os princípios, sobre as questões constitucionais que embasam a atuação das organizações. Então, feito aí a nossa propaganda, nosso anúncio todo, queria, doutor Paulo, mais uma vez te agradecer imensamente, né, dizer da minha alegria, da minha satisfação, a honra tê-lo aqui, dividindo um pouco com o nosso público isso, e queria que você deixasse aí suas considerações finais. Tem uma pessoa que está aqui pedindo para você falar do Pacto do Rio, pelo Rio, né? A Bianca Monteiro está te agradecendo também, dizendo da oportunidade de aprendizado que ela está tendo. Eu também estou tendo, espero que as pessoas todas tenham também essa mesma oportunidade, estejam aproveitando e sorvendo dessa sabedoria sua, dessa experiência e dessa sua caminhada. Então, vamos lá para as considerações finais, para a gente poder fechando aqui, infelizmente, poder fechando, porque é sempre uma oportunidade riquíssima te ouvir e trocar essas informações contigo. Veja uma coisa curiosa, palavras finais para as pessoas, quanto é difícil isso. Sim, ontem eu tive de sair da quarentena para, inclusive, pegar as cinzas de um parente e encontrar um outro amigo e cliente, Alfredo Sirquis, que morreu. Parecem que as pessoas caem como moscas, que nossos artistas estão exilados, que as nossas bandeiras viraram um pano de chão de pessoas que não têm nada a partilhar. Que o que a gente escuta é ódio, e o problema disso tudo é que a gente olha para frente e fala, não se trata de uma questão de ter uma posição política, um partido político, ou seja, uma vertente política. Se trata de uma questão de como é que a gente pode, assim, talvez pensar assim, como é que a gente pode viver sem esperança? Como é que a gente pode viver sem conseguir olhar um futuro com um mínimo de felicidade? Ponto final.
Como é que a gente consegue ver? Isso não é a pandemia que trouxe isso. A pandemia só revelou. Machado de Assis, a pandemia é como o bandido nesse caso. Né? Machado de Assis é que falava que eu discordo disso, naturalmente, mas ele fala uma frase curiosa, que essa história de que a oportunidade faz o ladrão a balela. O ladrão já nasce feito, a oportunidade só revela. E a oportunidade já revelou. A pandemia é aquela oportunidade que revelou o que a gente tinha muitas vezes de pior e o que significa no mundo. Enquanto outros países do mundo recebem e olham para as pessoas frente a frente como as pessoas que vão estar junto com você no batalhão, como dizia aquele grande escritor americano, o que interessa na guerra mais do que tudo é com quem você está na trincheira, e você pergunta assim, qual é a minha trincheira? Onde estão as pessoas que deveriam estar comigo? A gente olha para essa desorganização completa de governantes brigando entre si, de um discurso feroz contra a política, contra a democracia, com gente querendo o AI-5, fazendo demonstração pelo AI-5, os militares não querendo. Quer dizer, e essa bagunça com mais ensandecido, né, de gente falando mal dos povos indígenas que a gente precisa preservar, inclusive que agora estão caindo também como moscas pela Covid. E tudo isso, aqui na FUNPERJ, a gente se tocou num certo momento e falou assim, olha, se há alguém, talvez nós, terceiro setor, veja, existe alguma coisa que nessa coisa ensandecida que está acontecendo conosco nesse momento, pode acontecer, curiosamente, é que o discurso da solidariedade colocado na mesa consegue superar as diferenças. Existe um mínimo de razoabilidade. Mínimo de razoabilidade, você coloca o discurso da solidariedade na mesa e as pessoas superam as diferenças. De uma hora para outra, é possível andar junto. É possível um mínimo de colaboração, de ação colaborativa. E como nós somos os terços da solidariedade, né? E eles não são. Os outros, quer dizer, setor público, setor econômico, nitidamente não são. Não tem só 3 setores no Brasil, naturalmente, né, no mundo, mas como esses grandes setores, nós somos da solidariedade. Talvez seja a hora da gente descer para o play e acabar com a briga dos meninos. Sabe? Menino que desce para o play e não sabe brincar junto. E dizer para eles que nós somos os mais fracos, mas que vocês têm que parar de brigar e que a gente tem que, de alguma maneira, achar um jeito de sair disso aqui junto, de entrar na mesma trincheira e de estar na mesma trincheira contra um inimigo comum, mas simples. Que existem divergências entre nós que podem ser resolvidas e vividas. Que ninguém precisa de unanimidade, mas precisa de consenso. Consenso é sentir junto. É a capacidade que eu tenho de abrir mão de uma posição a priorística e viver junto potencialmente a sua posição, desde que você também possa ter esse compromisso de, se não der certo, a gente trilhar o caminho que eu estou propondo no futuro. E isso o terceiro setor pode fazer, e foi isso que nós fizemos aqui no Rio, propondo uma coisa chamada Pacto pelo Rio. E propusemos isso para o governo do Estado, imagina na loucura, propusemos isso para a Federação de Indústrias, para a FIJAM, na loucura a gente propôs isso, para a Federação de Comércio e Serviços, na loucura a gente propôs isso, e na loucura todos toparam. Você acredita? Que lindo. As pessoas estão topando e entrando numa mesa previamente para tentar ver se a gente faz uma mesa colaborativa. Me diga que é possível. Eu não sei ainda se a gente tem futuro. Mas de uma hora para outra, a nossa trincheira ficou cheia de amigos. De gente que não pensa igual a gente, mas que é capaz de sentir conosco, consentir e caminhar e tentar caminhar juntos. E veio para isso a maior instituição de pesquisa científica médica do Brasil, Fiocruz. E está nisso aí uma grande instituição privada de pesquisa médica também. E entrou aí um órgão das Nações Unidas no meio do Pacto pelo Rio. E as pessoas vão fluindo como voluntários. Então, eu não sei se nós vamos ser capazes de dar resposta para um movimento desse. Porque a gente pode acabar com, assim, esquecer ou fingir que não existe uma briga entre os meninos. Mas a verdade é que a gente não acabou com a briga deles. Nós não acabamos com os problemas brasileiros. Mas nós talvez consigamos mostrar para as pessoas que o caminho pelo qual se trilha para poder ter algum futuro é o caminho que se reconhece que você caminha com outras pessoas. Né? De uma poesia inglesa de Edward Kipling, que falava sobre a pessoa que caminhava e ia mais rápido, e fala assim, ele vai mais rápido porque ele vai sozinho. Isso é um inglês falando, né? Que supera. Sim. E por mais que você goste do seu amigo, se ele caiu antes, lembre-se, você vai mais rápido se você for sozinho. Isso dizia Edward Kipling, falando inclusive sobre guerra. Muito lido, um gênio.
Bem, uma pessoa que escapou de guerra, chamada Clarice Lispector, que veio de uma cidade vizinha, a cidade da minha avó, na Ucrânia. De longe, perseguida, né, por nascer de um povo maldito, perseguido por questões raciais, religiosas, com um país completamente sem futuro, né, recebendo todos os golpes no caminho, veio acabar com seus costados aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e virou uma das maiores poetisas e escritoras de nossa literatura de língua portuguesa, Clarice Lispector. E ela, num certo poesia, fala uma coisa fundamental, que é: aquele que vai sozinho pode até ir mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza, vai mais longe. E eu acho que é essa lição que o Pacto pelo Rio, que eu acho que a FUNPESB, que eu acho que o terceiro setor precisa dar para as pessoas. Nós não vivemos sozinhos no mundo. E é fundamental para que todo mundo se aperceba de que é necessário ouvir o outro para ser ouvido. Essa é a grande lição, talvez, do Pacto pelo Rio. Não sei se a gente consegue manter durante muito tempo, se a gente consegue ir muito longe, mas já é uma grande vitória. Tentar, cogitar, assim, ousar ser feliz no futuro, no Brasil de hoje. É isso aí. Muito obrigado. Dr. Paulo House, muitíssimo obrigado. Eu fico extasiado aí com suas últimas palavras. É muito aquilo que nós, do projeto, do primeiro projeto Oscar Legal, que a gente está montando de ideia para o Instituto Oscar Legal, eu, a Bianca, Tiano, Cristine, a gente que está se juntando para formar isso, pensando nisso, juntar gente, fortalecer as pessoas e as organizações que estão cuidando de outras pessoas, que se dedicam à sua vida privada, deixa de estar com a família, deixa de estar estudando, deixa de estar investindo em si mesmo, para investir no social, para investir nas questões públicas, para investir no acolhimento de outras pessoas e de uma sociedade melhor, na luta por uma sociedade melhor. Eu acho que isso tudo tem muito a ver com o que você traz, e eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco do seu tempo, do seu estudo, da sua trajetória aqui comigo e com as pessoas que estão nos assistindo até agora. Quer dizer, a gente teve um pico de quase 70 pessoas aqui assistindo no primeiro momento, depois a gente teve... as pessoas voltaram, enfim, então fico muito feliz, né? Quase 2 horas de conversa e a gente está aqui com as pessoas compartilhando com a gente. Muitíssimo obrigado de coração. Valeu mesmo. Dizer para as pessoas que as lives, as 2 partes, ficam salvas, tanto aqui no IGTV do Instagram, como voltar lá no canal Oscar Legal, no YouTube. Quem não assistiu, assista, porque vale muito a pena. Doutor Paulo, muito obrigado. Essas besteiras que eu falei ficaram gravadas, cara? Apenas... Com certeza, disponíveis para a posteridade. Valeu, queridão. Um grande abraço e até mais. Terça-feira, às 18 horas. Grande abraço. Tchau, tchau.